eu sou nova aqui no canal e vim compartilhar dicas de viagem para vocês. Como a gente gosta muito de viajar e gosta muito de economizar também, então a gente decidiu que iria compartilhar com vocês dicas de viagem, como vocês fazem para economizar, como a gente tem feito para economizar até 50%, né? A nossa viagem, a nossa Eurotrip agora que a gente fez recentemente, a gente conseguiu economizar muito mais da metade. Então, assim, foi uma viagem maravilhosa, espetacular, muito bem planejada. E eu quero compartilhar com vocês como que a gente fez para poder economizar. Então, começando pelas passagens, eu comprei as passagens de R$ 2.600. Foi um aplicativo que a gente costuma utilizar bastante, sai muitas passagens em promoção. Esse aplicativo, ele coloca lá datas já prontas, já que as companhias aéreas liberam para eles. Então, são datas que vocês precisam ter flexibilidade. Você precisa ter flexibilidade para viajar em qualquer mês do ano. Aí você consegue economizar bastante na sua viagem. Se você não tem flexibilidade, fica um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que é impossível você viajar pagando um pouco menos. Então, o primeiro passo que você precisa dar é ter flexibilidade e comprar passagem com antecedência. E o primeiro passo também é comprar as passagens. Depois que você compra as passagens já com antecedência, você já começa a planejar a sua viagem. O que eu fiz para montar minha Eurotrip sozinha? Eu comecei a ver vídeos, assistir vídeos aqui no canal, de como eu faria, como eu iria se locomover. Então, procurei por aplicativos que iriam me ajudar a comprar essas passagens para se locomover lá dentro. Então, eu baixei esses aplicativos e comecei a pesquisar pelas passagens, pelos destinos que eu iria. E vi que quanto mais antecedência, mais barato ficaria as passagens. Então, o que eu fiz? Comprei as passagens também lá de dentro, com bastante antecedência. Outra coisa que eu fiz também para economizar bastante foi ficar em hostel. Claro, gente, eu não fiquei em qualquer hostel. Eu não peguei hostel que era com banheiro compartilhado. Eu, particularmente, não gosto, nem eu e nem o meu esposo. Então, eu peguei hostel que tinha o seu banheiro particular. Eu gostei muito, né, dos hostels que eu fiquei. A localização é muito boa. Eu vou deixar aqui para vocês o nome dos hostels que a gente ficou. E outra coisa que eu fiz para economizar também, gente, foi alugar esses hostels com pontos de milhas. Sim, a gente usa muito pontos, então a gente optou por alugar esses hostels por pontos. Pode ser hotel também, você pode alugar. E a gente pegou um dia ali que estava com bastante promoção nas plataformas, então a gente conseguiu alugar com bastante desconto. Outra coisa que eu fiz também para economizar bastante foi pesquisar por restaurante, alguns restaurantes mais em conta, restaurantes mais acessíveis, restaurantes que era bom, restaurantes que era excelente, que tinha muitas avaliações, mas que não tinham um preço tão elevado assim. O que a gente fez foi optar por restaurantes que não eram nas ruas mais movimentadas. A gente optou por restaurantes que eram nas ruas mais de trás do destino, né, que eram nas ruas um pouco mais escondidas. Então, assim, a diferença de valor desses restaurantes para os restaurantes que ficavam nas ruas mais movimentadas, gente, eram muito grandes. Então, isso ajuda muito também na economia. A nossa locomoção, nós fizemos de ônibus e de metrô. De avião, a gente fez no dia de ir embora, que a gente teria que sair de Madrid. O nosso voo de retorno também era de Madrid. Nossa chegada foi em Madrid, nosso voo de retorno também era de Madrid. Então, nós também optamos por pegar o avião e cair dentro do aeroporto já de Madrid. A gente saiu de Bruxelas para Madrid. Então, nós compramos a passagem para Madrid. E de Madrid, nós pegamos e compramos para Paris. E de Paris para Bruxelas. De Bruxelas, nós retornamos para Madrid e caímos dentro do aeroporto para voltar para o Brasil. Nós compramos a nossa passagem de Madrid para Paris de ônibus. A nossa passagem, as duas passagens ficou em média de 68 euros, se não me engano. Vou deixar aqui para vocês o valor certinho. E de Madrid e de Paris para Bruxelas ficou em torno de 58 euros. As duas passagens também. Vou deixar os valores tudo certinho aqui para vocês. Então, gente, nós economizamos muito porque nós compramos essas passagens com antecedência. Quais aplicativos nós utilizamos para comprar as nossas passagens? O primeiro aplicativo que nós utilizamos para comprar nossa passagem foi o Passagens Imperdíveis. Ele tem passagens promocionais maravilhosas, até com 50%. Nós compramos a nossa viagem, nosso voo para Madrid de R$ 2.600, praticamente pela metade do preço. E para se locomover lá dentro, eu utilizei o Tremline e o Omni. São dois aplicativos que você consegue ver valores de passagem lá dentro. Por exemplo, o Tremline é mais ônibus e trem. Já o Omni, ele faz a pesquisa de avião, de trem e de ônibus. Então, ele já faz as três pesquisas em um aplicativo só. Só que você precisa ter mais e olhar mais aplicativo. Por quê? Porque você vai ter mais opção de valores. Porque costuma estar um valor no aplicativo e outro valor no outro aplicativo. Então, você tem que ver o que vai sair mais em conta para você. O máximo que você puder economizar, é o que você tem que fazer para você economizar. E quando foi a nossa viagem, gente? Sempre optem por viajar em baixa temporada, se você quer economizar. Nós optamos por viajar em março. Março é baixa temporada na Europa. Então, março, abril, outubro, eu acho também que é baixa temporada na Europa. Então, são meses que você consegue economizar, dependendo da sua viagem, até 50%. Você consegue fazer uma viagem para a Europa economizando muito. Se você pesquisar, fazer tudo com antecedência, se planejar. Outra coisa, se planeje, comece guardando o dinheiro que você pretende gastar, o valor que você vai gastar, pesquise por restaurante, por alimentação, o que você vai gastar por dia, além do que você já gastou, já pagou pelas passagens, compre tudo com antecedência, todas as passagens, e depois você comece a planejar o que você vai gastar diária. Em média, a gente gastou lá por dia com alimentação 50 euros, que a gente gastava por dia com alimentação. Tinha dia que passava um pouquinho, tinha dia que era menos, então a gente colocou na média mais ou menos 50 euros por dia. Lá em Paris, gente, a gente se locomoveu de Uber e de metrô. Por quê? A gente estava em dois casal, então em Paris super compensou em alguns lugares. Por exemplo, onde a gente desceu, no dia que a gente chegou lá em Paris-Bercy, a gente chegou lá, então a gente pegou o Uber para ir para o nosso hotel. Nosso hotel não estava tão longe assim, nós ficamos no 11 Arrondissement. Então, assim, não foi tão longe. Então, a gente pagou, acho que foi 12 euros no Uber e dividiu. Para ir de metrô,
para alguns lugares lá, o metrô você paga R$ 2,55 e você vai em vários lugares com esse ticket. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês de como eu fiz para utilizar o metrô em Paris. Já em Bruxelas, gente, nós andamos de metrô uma vez só. Por quê? Porque lá a gente ficou muito perto do centro, então a gente fazia tudo a pé. E também foi muito rápido, gente, a nossa viagem foi só 2 dias em cada lugar. E aí você tem que ver como você vai se programar para você se locomover. A gente ficou 2 dias, deu super certo. Nos locomover